E hoje é dia de você conhecer o novo Jeep Renegade Longitude 2027. A versão intermediária do modelo, que custa R$ 158.690, mas nesta configuração enviada pela Stellantis Latam chega a R$ 162.890. A diferença se dá por dois adicionais no exemplar, que é a cor metálica azul jazz e o pacote de serviços conectados, que encarece o modelo em mais de R$ 4.000. O projeto 611 celebra 12 anos no mercado brasileiro, produzido em Goiânia, Pernambuco, no polo automotivo da Stellantis, no Nordeste, e segue com a mesma geração apresentada desde 2015. Passou a ter apenas facelifts pontuais por toda a sua vida e na linha 2027 não é diferente. Ganhou mudanças visuais na parte interna e na dianteira também, para se adequar à nova identidade da Jeep, revelada também no recém-lançado Avenger. Começando pelos novos faróis Full LED, com o arco do DRL atualizado, as 7 fendas com um novo formato, com uma grafia diferenciada, o para-choque frontal também recebeu um novo desenho, até mesmo um aplique prateado imitando um peito de aço na parte de baixo. Não possui os faróis de neblina, muito menos sensores de estacionamento nessa versão. Rodas em liga leve de 18 polegadas com pneus 225/55, racks de tetos funcionais, acabamento dos retrovisores em cinza, a logo Renegade nas portas, freio a disco nas 4 rodas e a traseira com iluminação em LED, também mesclando a nova identidade do Jeep Renegade com a logo do sistema híbrido leve. E por ser a versão intermediária do modelo, ela é bem completa, com a chave multifuncional já conhecida da Stellantis, incluindo a partida remota do motor. Olha só que interessante. E o acionamento do motor T270 de uma forma bem silenciosa por conta do sistema híbrido leve, que dispensa o motor de partida, o famoso motor de arranque. É o mesmo sistema já conhecido do T200 Hybrid. E aqui a máquina elétrica do sistema 48 volts auxilia tanto na partida quanto na regeneração da energia dos freios e também na aceleração do motor T270. É uma máquina elétrica com 15 cavalos adicionais, 6,6 kgfm de torque, mas a Stellantis não confirma que todos esses números interfiram na potência total declarada do conjunto T270. O acesso por aproximação, aqui os retrovisores com esse olho de peixe já conhecidos do Renegade, e a identidade Jeep na parte de cima, que é um easter egg que o modelo entrega. E aqui o acabamento interno, que foi alvo de críticas, principalmente do painel, agora todo em plástico, apenas esse acabamento superficial em couro na parte central, perdeu todo o soft touch, as portas com acabamento em plástico rígido e esse couro na parte central, função Untouch para abertura de todos os vidros, o easter egg das 7 fendas aqui nas saídas da caixa de som, e os bancos, que são os mesmos do Jeep Compass, ficaram bem mais confortáveis aqui no Renegade. O acabamento do teto escurecido, bem como a regulagem de altura do cinto de segurança. E o cockpit do Renegade é bem harmonioso, super amplo, um teto alto, extremamente confortável, com o volante multifuncional, acabamento em couro, com as costuras em branco, com uma boa empunhadura por conta do aro grosso. Aqui alguns comandos que foram atualizados, exemplo das saídas de ar condicionado, agora com esse acabamento em azul, no estilo do Compass 4xe, se tratando da versão eletrificada do Renegade, a nova posição da central multimídia, o botão Start que veio aqui para cima, antes era acoplada aqui na parte de baixo do volante, saudação Renegade e Jeep na central multimídia, o cluster
de 7 polegadas, já conhecido de outros modelos da Stellantis, com a grafia toda quadrada. Mas o layout aqui é o mesmo, com as funções já conhecidas, o Trip A, Trip B, também com outras personalizações de viagem, o fluxo de energia MHEV, no mesmo sistema do T200 Hybrid. Olha só que legal, os dados aqui de performance, da assistência à direção. Vale citar que o Renegade não possui o Adaptive Cruise Control, mas conta com leitura de placa de trânsito, o Lane Assist, que é a leitura e permanência em faixa, e também alerta autônomo de emergência, que é bem interessante, monitoramento de pressão dos pneus, aqui os dados de revisão, segurança e assistência para desativar o airbag do passageiro, as demais configurações do modelo, e aqui também você consegue personalizar outros modos aqui, como RPM, um econômetro, a parte do sistema MHEV, que também é bem interessante, e o modo minimalista já conhecido da linha Jeep, não só do Renegade. A central multimídia de 10,1 polegadas, que é bem fluida, bem interessante, com os atalhos aqui na tela inicial, sistema de navegação nativo da TomTom, o mesmo sistema já conhecido do Compass, sistema de som que também foi aprimorado. Aqui a função do ar condicionado de 2 zonas, olha só que interessante. Aqui o painel de navegação, espelhamento sem fio do Apple CarPlay e Android Auto, e as funções gerais do veículo, como a câmera de ré, ângulo de esterço e sensores de estacionamento traseiros. Ele vai deixar a desejar por não entregar os sensores de estacionamento na dianteira. E aqui você também consegue ampliar aqui a função para reboque, né? Esse carro aqui não tem o reboque, mas você tem aqui o zoom na câmera de ré com as demais configurações, modo tela automática, manual, enfim, são funções bem interessantes que o Jeep Renegade entrega. Aqui na parte central algumas funções analógicas para desligar o Lane Assist, assistente de faixa, aqui também o controle de tração, estabilidade para desligar o aviso sonoro dos sensores de estacionamento, e aqui a parte de climatização, bem como algumas funções de mídia para desligar a tela, carregador wireless, saídas USB do tipo A e do tipo C, e o novo console central nessa posição mais alta, com a nova alavanca da transmissão. E a diferença é que o botão do freio de estacionamento eletrônico veio para o lado direito, que também foi alvo de críticas. Para quem está acostumado com o Renegade, com o botão na parte de baixo, vai estranhar bastante ter vindo aqui para o lado direito. E à noite, principalmente à noite, até você se acostumar com essa função, algumas pessoas já colocam de forma errada, né? Tiram da posição do drive e joga diretamente para o parque, então o pessoal acaba não ligando para esse item, mas para quem sabe manusear a transmissão automática corretamente, sabe que jogar para o neutro, acionar o freio de estacionamento, que antes aqui na parte de baixo era bem mais prático, vai sentir essa dificuldade inicial nesse lado direito. Botão Sport, aqui tem algumas funções vazias que estão dedicadas para as versões mais caras do Jeep Renegade. Descansa-braço central com regulagem de distância, que é bem interessante. O porta-objetos, que é mediano. E aqui também tem um porta-copos super legal, que você consegue posicionar a chave multifuncional aqui no porta-copos. Olha só que legal. Aqui também o porta-luvas, que desce suavemente, tem uma boa amplitude, bem interessante. Na parte de cima, o serviço concierge, que faz parte do pacote de serviços conectados, a iluminação em LED, nesse LED mais amarelado, easter egg
aqui nesse acabamento do retrovisor interno permanece com as 7 fendas, que é bem legal, clássico do Renegade. Vai ficar devendo por não entregar o retrovisor interno fotocrômico. Revestimento do teto escurecido, como já mencionado, de excelente qualidade. E aqui também iluminação em LED para o espelhinho do parasol, tanto para o motorista quanto para o passageiro. São 4,27 metros de comprimento, com 2,57 metros de entre-eixos e altura de 1,71 m. Um excelente ângulo de abertura das portas traseiras que facilita o acesso e o desembarque dos passageiros. E o acabamento lá da frente se repete para a parte de trás, trazendo os materiais em plástico rígido no painel das portas, bem como esse revestimento em couro na parte central. A única diferença se dá nas molduras das caixas de som, com o easter egg das 7 fendas, que lá na frente possui a pintura em cinza brilhante, e aqui é no plástico cru, nesse preto acetinado. Os bancos traseiros seguem com as costuras em azul e também essa dupla costura em branco. E entrando, banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,82 m e um espaço razoável para as pernas, mas tem uma grande amplitude para a cabeça. Temos aqui 2 bolsões para os ocupantes traseiros, agora com saída de ar para os ocupantes traseiros e também uma saída USB do tipo A e do tipo C para carregamento de smartphone. O piso semi-plano, que não atrapalha o conforto do terceiro ocupante e que possui uma ampla visão do painel. Porta-malas de 385 litros na versão longitude, bem diferente do porta-malas do Renegade Willys 2026, que foi o último Renegade que avaliamos por aqui. A diferença é que o Renegade Willys possui o step quinta roda nas mesmas medidas das rodas externas, e aqui o espaço é maior por conta do step temporário. Então ele tem esse degrau adicional, não possui aquele tampão versátil da versão mais completa. Aqui é um acabamento mais barato, mas todo o revestimento em plástico com a redinha, 2 luzes em LED, os bancos traseiros divididos na modalidade 60/40 com Isofix, o tampão superior também aveludado, easter egg aqui no acabamento do porta-malas. E para fechar a tampa, é bem levinha, é uma pena que não possui o LED na iluminação da placa traseira, a câmera de ré abaixo da logo Jeep. E aqui a diferença no para-choque traseiro, que também traz aquela imitação de peito de aço lá da dianteira e traz um visual mais aventureiro para a versão intermediária. E debaixo do capô, o motor 1.3 Turboflex Firefly de 4 cilindros, atrelado ao sistema híbrido leve de 48 volts, que rende 176 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque, associado à transmissão automática de 6 velocidades. E a bordo do novo Jeep Renegade Longitude 2027. Demorou, mas chegou. O modelo que recebeu o novo conjunto híbrido leve, mas diferente do T200 Hybrid. Aqui se trata do sistema MHEV de 48 volts. O que podemos perceber é que ele teve uma recalibração na suspensão, até mesmo aqui na caixa de direção. Ele está bem mais firminho e calçado com as rodas de 18 polegadas. O Renegade por si só ele fica com um acerto mais dinâmico. É interessante. Os novos bancos, na mesma padronagem do Compass, também ficou interessante, bem confortável para o motorista e o ocupante da frente. Encara bem as lombadas e o asfalto lunar do dia a dia brasileiro. E ficou silencioso.
Outro detalhe super importante também para mencionar aqui no novo powertrain eletrificado do Renegade é que a máquina elétrica do sistema híbrido leve auxilia na partida do motor T270. Ele dispensa o motor de arranque, o motor de partida. Ele auxilia nas frenagens com a regeneração, aproveitando uma porcentagem da energia dissipada nas frenagens, e também auxilia na saída da inércia. Então o pedal do acelerador tem menos lag. O Renegade por si só traz essa proteção, podemos dizer, no conjunto. Você pisa no acelerador, aí demora para ter alguém em casa, só depois que vai responder. Aqui na linha 2027 diminuiu e ficou interessante, ficou bem interessante, ainda mais quando você aperta o modo Sport aqui no botãozinho embaixo da alavanca da transmissão. E você pisa, ele responde bem, é bem interessante. Possui também o Lane Assist, que é o corretor de faixa, frenagem autônoma de emergência, mas vai ficar devendo no Adaptive Cruise Control, que é um item que o Renegade não oferece. No mais, é um carro bem completo, com a nova disposição da central multimídia e o Connect de 10,1 polegadas, com sistema Adventure Intelligence tradicional dos modelos Jeep. E na parte de eficiência, desempenho nós conhecemos, mas agora na parte de consumo, os dados não foram tão animadores assim. Abastecido com gasolina comum, ele fez 9 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada, com ar ligado, na estrada trafegando entre 90 e 100 km por hora. Então, para a promessa de economia, os números ficaram bem próximos ao T270 convencional. Esse sistema de híbrido leve vai atender principalmente os clientes da cidade de São Paulo e região metropolitana, grande São Paulo, porque na capital modelos como esse estão isentos de rodízio. Então essa é uma vantagem que os paulistas vão encontrar com modelos híbridos. E aqui com esse sistema MHEV, ele também isenta o motorista, o proprietário, de rodízio. Então, para essa finalidade, pode ser interessante para você que está procurando um carro no segmento do Renegade, mas na faixa de 160 mil reais, aí já fica um pouco delicado, porque tem a concorrência chinesa disponível no mercado brasileiro, com opções bem atrativas. Então vai de você. Se você não gosta das marcas chinesas, você prefere um produto de marca tradicional e com essa qualidade Jeep, com o DNA Jeep americano, que é o caso do Renegade, então fica uma opção interessante.
Mas se olhar no outro lado do mercado, BYD, Omoda Jayco, marcas chinesas que estão vindo com força total, entregam produtos superiores com um excelente custo-benefício. E você, gostou do Jeep Renegade 2027? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoImBrasil. Vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.